Você já se perguntou como é que a gente sente um simples toque? Ou como os nossos músculos sabem a hora exata de se mover? Bom, por trás de tudo isso existe uma rede de comunicação absolutamente incrível, o Sistema Nervoso Periférico, ou, para facilitar, SNP. Hoje a gente vai desvendar os cabos e as conexões que mantêm nosso corpo funcionando, sabe? Do cérebro até a pontinha dos dedos. Então, qual que é o nosso roteiro? Primeiro, vão entender o básico, o que é o SNP. Depois, a gente explora as grandes estradas desse sistema, os nervos espinhais e os cranianos. Na sequência, a gente vai dar uma olhada em como funciona o nosso piloto automático e, para fechar, vamos ver o que acontece quando essa rede tão complexa apresenta algum problema. Vamos nessa? Certo, vamos começar pelo começo, né? Afinal, o que é exatamente esse tal de sistema nervoso periférico e qual o papel fundamental dele no nosso corpo? Pensa assim: o SNP é a grande ponte de comunicação do corpo. Se o cérebro e a medula espinhal são a nossa central de comando, o SNP é toda a fiação que leva as ordens dessa central para os músculos e órgãos e que também traz as informações de volta. É ele que permite que a gente sinta, se mova e reaja a tudo que acontece ao nosso redor. Agora a gente vai fundo na parte mais extensa dessa rede toda, os nervos espinhais. São eles os responsáveis por conectar a medula espinhal ao nosso tronco e aos membros. É a fiação principal do corpo, digamos assim. E olha, a escala disso aqui é impressionante. A gente está falando de 31 pares de nervos espinhais que saem da medula. São 8 cervicais, lá no pescoço, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e mais um coxígeo. É uma rede enorme e super organizada que cobre o corpo quase que por inteiro. E um detalhe que é chave aqui: cada um desses 31 pares funciona como uma via de mão dupla. As fibras sensoriais, que a gente chama de aferentes, trazem informações para o cérebro, tipo a sensação de calor ou de toque. Ao mesmo tempo, as fibras motoras, as eferentes, levam os comandos no sentido contrário, mandando um músculo se contrair, por exemplo. E não pensa que essa fiação é toda retinha, não. Em algumas regiões, as raízes desses nervos se juntam e formam o que a gente chama de plexos. A palavra plexo quer dizer exatamente isso, trançado. É um emaranhado bem complexo de nervos que se reorganizam antes de chegar no destino final. O plexo braquial, que é o que comanda o nosso braço, é o exemplo perfeito dessa complexidade. Dá uma olhada na tabela. As raízes nervosas que saem da coluna se combinam para formar troncos, que se dividem, se reorganizam em fascículos e só então formam os nervos que chegam lá na nossa mão. É tipo uma obra de engenharia biológica, sabe? Para garantir que cada músculo e cada pedacinho de pele receba o sinal certinho. Tá, mas e aí? Por que saber dessa estrutura toda é tão importante na prática para os profissionais de saúde? Por causa dos dermátomos e miótomos. Um dermátomo é uma área da pele que recebe os nervos de uma única raiz nervosa. O miótomo é o músculo correspondente. Então, se alguém perde a sensibilidade ou a força numa área específica, esses mapas ajudam o clínico a descobrir exatamente qual raiz nervosa e em qual altura da coluna pode estar o problema. Ok. Saindo dessa grande rede que cobre o corpo, a gente sobe agora para o painel de controle da cabeça e do pescoço, os nervos cranianos. Eles são os responsáveis pelas funções mais especializadas. Aqui, a gente está falando de 12 pares de nervos cranianos e cada um tem uma missão bem específica. Alguns são puramente sensoriais, como o nervo óptico, que nos permite enxergar. Outros são só motores, como os que controlam os músculos dos nossos olhos. E tem também os mistos, como o nervo facial, que nos deixa sorrir e ao mesmo tempo sentir o gosto de uma comida boa. A paralisia facial é um exemplo perfeito para a gente entender uma diferença clínica super importante. Numa lesão periférica, como na paralisia de Bell, o nervo facial inteiro é afetado, e aí metade do rosto paralisa. Agora, numa lesão central, tipo um AVC, acontece uma coisa curiosa: só a parte de baixo do rosto é que fica paralisada. Sabe por quê? Porque a testa recebe comandos dos dois lados do cérebro. É como um sistema de segurança que a parte de baixo do rosto não tem. Agora a gente entra numa parte do sistema nervoso que funciona meio que nos bastidores, sabe? É o nosso piloto automático, o sistema nervoso autônomo. Ele controla tudo aquilo que acontece sem que a gente precise pensar a respeito. Esse sistema tem duas partes principais que funcionam de forma oposta, mas que se completam. O sistema simpático é o nosso acelerador, o famoso sistema de luta ou fuga. Ele prepara o corpo para a ação, dilata a pupila, acelera o coração, aumenta a respiração.
Já o sistema parasimpático é o freio, o sistema de repouso e digestão. Ele acalma tudo, diminui o ritmo do coração e bota a digestão para funcionar. Juntos, eles mantêm o nosso equilíbrio interno, a tal da homeostase. E tem uma sacada importante aqui. A resposta simpática geralmente é difusa. Pensa num susto, o coração dispara, a respiração fica curta, tudo acontece ao mesmo tempo. Já a ação do parasimpático é mais focada, mais localizada. Ele não acalma o corpo inteiro de uma vez. Ele atua de forma mais específica, como, por exemplo, só diminuindo o ritmo do coração depois que o perigo passou. Bom, a gente já viu como essa rede toda é complexa e vital. Mas, e quando ela é danificada? O que acontece? Vamos dar uma olhada nos tipos de lesões que podem acontecer com os nervos. Basicamente, a gente pode classificar a gravidade em 3 níveis. A neuropraxia é a mais leve de todas. É uma interrupção temporária do sinal, sabe? Tipo quando o pé dorme. O prognóstico é bom. Depois vem a axonotese, que é mais séria. Aqui, o fio de dentro do nervo, o axônio, se rompe, mas o isolamento ao redor dele fica intacto, o que ajuda na recuperação. E, por fim, a neurotomese, que é a ruptura total do nervo. Essa é a mais grave e geralmente precisa de cirurgia para ter alguma chance de melhora. Então, como é que um profissional consegue identificar que o problema está na rede periférica e não lá na central de comando? Existem alguns sinais clássicos. O músculo fica mais mole, com menos tônus, os reflexos diminuem ou até desaparecem, e a fraqueza fica bem localizada, só na área daquele nervo que foi afetado. E para amarrar tudo isso, tem uma citação da especialista Isabella Chigark, que é perfeita. Ela diz que entender essas estruturas não é só decoreba, é a base para conseguir diagnosticar os problemas e criar o melhor plano de tratamento possível para o paciente. É fundamental. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Quando a gente para de ver o sistema nervoso periférico como só uma lista de nomes para memorizar e começa a enxergá-lo como um mapa super detalhado do corpo, como isso muda a prática clínica? Porque, no fim das contas, entender essa rede a fundo não é só conhecimento. É, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas que existem para cuidar da saúde das pessoas.